Você está segurando alguma coisa aí na sua vida que já devia ter ido embora? Quando a gente fala em deixar ir, muita gente pensa que é fraqueza, mas na verdade é o oposto, é coragem. Muitas vezes a gente insiste em permanecer com coisas na nossa vida, relações, comportamentos, situações, com medo do vazio que pode vir depois. Mas na verdade, esse vazio é o lugar onde coisas novas podem acontecer, e nesse vídeo eu quero te ajudar exatamente com isso. A gente vai falar sobre os principais medos de deixar ir, como reconhecer que já chegou a hora ou até já passou da hora de deixar ir ou largar e soltar isso, e mais ainda e principalmente, como é que a gente vai fazer para encontrar um caminho para finalmente conseguir deixar aquela coisa, aquela situação ou aquele comportamento ir embora. Se você está passando por essa situação, então quais são os principais medos ou dúvidas sobre deixar ir embora? Quais são as coisas que já passou pela sua cabeça? A primeira delas, que eu acho que é a mais comum, é: e se eu me arrepender depois? Você sabe que tem uma situação ali que você precisa soltar, mas você fica com aquele medo de se arrepender. E agora? Será que vai dar certo? E se eu tomar essa atitude e me arrepender depois? Como é que eu vou ficar? Então você acaba ficando preso nesse e se. Uma outra dúvida, um outro questionamento que a pessoa tem quando está passando por essa situação é: será que eu estou sendo fraco por deixar ir? Será que eu não deveria insistir mais? Ou será que eu é que estou com algum problema e que não estou dando conta da situação e isso é fraqueza? E aí a pessoa fica naquela dúvida se ela deve ou não de fato fazer isso. Uma outra coisa que eu escuto demais, inclusive com os meus pacientes: e se eu não encontrar uma outra situação assim? Ou uma outra pessoa assim? Se eu deixar essa daqui ir, vamos falar de um relacionamento, por exemplo. E se eu terminar com essa pessoa ou deixar essa pessoa embora e nunca mais encontrar ninguém? Ou se você está num trabalho que você já deveria ter saído há muito tempo e aí o que te prende é: e se eu nunca mais arrumar um trabalho assim? E se eu não conseguir um emprego novo? E se não der certo? Aí você fica com medo de soltar essa situação, essa coisa aí que você está segurando, por medo de não conseguir uma outra. E uma coisa muito recorrente também, que eu sempre escuto com as minhas pacientes, quando a gente está falando sobre alguma situação parecida, é o seguinte: será que eu estou agindo com a razão ou com a emoção? Será que isso é impulso? Ou será que isso é uma coisa que realmente eu quero? Então, todas essas dúvidas, esses questionamentos, provavelmente, se você está passando por essa situação, você já se perguntou pelo menos uma, duas ou até todas dessa situação. E aí, como você tem muitas dúvidas, esses questionamentos são muito claros para você, você vai ficando preso. Porque como você não tem a resposta, né? Por exemplo, se eu me arrepender, a gente nunca vai saber se a gente vai se arrepender ou não. E se eu não conseguir algo novo, a gente não tem como saber se vai dar ou não. Então, muitas vezes a gente vai ficando preso nas situações, nas coisas, nas relações, por conta dessas dúvidas. E aí, como você não tem resposta, não tem alguém que fale assim pra você: não, faça isso que vai acontecer isso. Eu brinco com minhas pacientes, algumas a gente fala sobre isso, e aí eu falo: seria tão mais fácil se eu falasse pra você: faz isso, que vai acontecer isso. E ela se alguém falasse isso pra mim, eu queria que alguém me desse uma resposta. E como a gente não tem, e a gente viver com esses pensamentos, né? E se? Como é que seria? O que vai acontecer? Como a gente não sabe, a gente acaba se paralisando. E aí pode ser também que você não saiba exatamente se você está nessa situação. Uma parte de você diz que sim, mas uma parte diz que não. Você nem consegue reconhecer de fato se está acontecendo isso com você. Então, para te ajudar com isso, eu vou te mostrar alguns sinais que já está na hora, ou até já passou da hora, de realmente deixar ir, ou minimamente começar a pensar sobre isso. Um sinal muito importante é se esse momento aí que você está vivendo, essa situação, ela muito mais te desgasta do que te faz crescer ou acrescenta na sua vida. É claro que muitas situações que a gente vai fazer coisas ou vai passar por situações que não vão ficar o tempo todo ajudando a gente, fazendo a gente crescer ou evoluir, que algumas situações a gente vai fazer uma coisa que a gente não gosta, a gente vai se irritar com uma situação, mas quando isso se torna o padrão ou o normal dessa situação, aí já é um sinal importante. Se você coloca numa balança, tem coisas boas nessa situação aqui e coisas ruins. Quando você coloca na balança, qual que é o peso? A ideia é que haja um equilíbrio. Porque, claro, a gente não vai conseguir 100% e ter 100% de tudo que a gente gostaria que fosse ou que tivesse a situação. Mas se você coloca numa balança e isso aqui eu consigo tolerar, isso aqui não, hora eu cresço, hora eu me estresso, eu me irrito, mas tem um equilíbrio,
aí ok. Mas quando essa balança está muito desregulada, se esse trabalho que você tá, por exemplo, não te acrescenta em nada, não te ajuda em nada, tá te puxando para baixo, tá te adoecendo, aí é um sinal importante para você observar isso. Uma outra coisa importante também, aquilo que era leve, que era tranquilo de você fazer ou você ter na sua vida, agora é um peso. É muito pesado, é um fardo muito pesado para você. E de novo, não é que vai ser sempre bom o tempo todo, sempre agradável, sempre gostoso, não. Alguns momentos não vai estar como você quer, mas quando isso é um peso, a situação, a pessoa que você convive, enfim, aquilo aí você se sente mal, traz um peso maior para sua vida. Você já viu alguma situação assim? A pessoa, ela tem até que respirar fundo para entrar em casa, porque ela já sabe que quando ela vai entrar, algum problema vai acontecer e ela vai precisar lidar com aquilo, e sempre, não tem momentos de alegria, momentos bons, é sempre um peso. Então, se você vive dessa forma, nessa situação que você tá, isso é um sinal importante também para você começar a pensar mais profundamente nessa situação. Um outro sinal importante também é quando você se percebe sempre tentando consertar alguma coisa nessa situação que você tá, ou justificar. Você justifica, não, mas ele é assim mesmo, não, mas esse emprego aqui tem isso, isso e isso. Você sabe no fundo que aquilo te machuca, pesa, te trava, mas você fica tentando corrigir ou tentando fazer com que aquela situação, aquela pessoa mude. Então você gasta uma energia enorme para tentar adaptar aquela situação ou consertar aquela situação para você se sentir melhor. Então, a relação, a forma que você se relaciona com isso aí, que você talvez precise deixar aí, te desgasta muito, porque você está o tempo todo voltando a sua energia para tentar ajustar aquilo, para tentar melhorar aquilo. E um sinal importantíssimo aí também, você pode observar, dá uma olhada na sua vida, se você sente que a sua vida estagnou. Tá parada, tá estagnada, você não consegue andar para frente, você tá parado, às vezes até andando para trás. Porque às vezes você está vivendo uma situação específica nisso que a gente está falando aqui de deixar ir. Então é um relacionamento, um trabalho, enfim. Mas se você tem alguma situação assim na sua vida, é muito provável que essa situação esteja interferindo em todas as áreas da sua vida. Então, como você está com essa energia muito voltada para essa situação específica, todas as áreas acabam sendo impactadas. E aí é como se você estagnasse, paralisasse. Dá uma olhada nisso, e se você reconhece que está acontecendo isso, também é um sinal muito importante de que, sim, talvez já tenha até passado da hora de você deixar isso aí que está travando você e ir embora. Então, finalmente, como é que a gente vai deixar ir? O que a gente faz? Como é que a gente faz para reconheci tudo isso, entendi todos os sinais, agora entendi por que eu estou sentindo tudo isso, como é que eu faço para deixar ir? Primeira coisa a pensar nessa situação é que a dor sempre vai fazer parte do processo. Não tem nada que a gente deixe ir na nossa vida que seja assim de uma forma tranquila, tudo bem, não estou sentindo. Por mais que você queira e que isso seja muito bom para você deixar essa coisa aí ir embora, vai existir dor. Não tem jeito, uma separação, uma mudança de trabalho, perda de emprego, algum comportamento, alguma relação que você tenha com amigos, família, sempre que a gente faz um movimento para mudar uma situação, vai existir dor. Por que muitas vezes a gente se trava nas situações? Porque a gente não quer sentir dor. E a dor faz parte do processo. Até pra gente crescer, até pra gente mudar, a gente vai precisar sentir dor. Então saber que isso vai acontecer, não para te deixar com medo, não para te travar, mas você racionaliza essa situação. Você olha para essa situação e fala, tá, eu vou fazer um movimento aqui, isso vai gerar dor em mim, talvez no outro, em uma situação, mas é saber que isso vai acontecer e você vai precisar lidar com isso. Importante também é você reconhecer que deixar ir diz muito sobre amor próprio. Quando a gente fala em abandonar alguma coisa, não querer mais aquilo ou reconfigurar alguma situação na sua vida, claro, diz muito sobre a situação que você está vivendo, às vezes outra pessoa, um trabalho, uma situação, mas diz sobre você também. Isso é autocuidado, é amor próprio, também é sobre você. Por mais que você vá sofrer, vai doer, vai ser desconfortável, você está fazendo alguma coisa por você. Pode ser que você esteja, inclusive, nessa situação que você está agora, porque você foi se esquecendo, você foi se abandonando, você foi se largando, você foi só fazendo pelo outro, tentando corrigir aquilo, ou tentando fazer dar certo aquilo, ou tentando caber naquilo,
que você se esqueceu. Então pensar que isso também é por você está fazendo uma coisa boa para você, e como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, não de uma forma egoísta, você fazendo só por você, mas quando você fica uma pessoa melhor, quando você se cuida, você se torna uma pessoa melhor para os outros, para o mundo, para o seu trabalho, para a vida de um modo geral. Então saber que isso é por você também te ajuda a enfrentar esse processo. E como eu falei lá no começo, esse vazio que a gente fica com medo de encarar depois que a gente deixa aí alguma coisa, assusta, porque o que é o vazio? Nada mais é do que não ter nada, é a ausência de qualquer coisa. Mas quando a gente pensa que, como eu falei lá no começo, que esse vazio é onde vão entrar coisas novas, talvez pessoas novas, um trabalho novo, um comportamento novo, você olha para esse vazio como uma oportunidade. Tem uma coisa que eu sempre falo assim, que quando a gente vai arrumar algum armário, alguma coisa, mexer com as nossas próprias coisas, que primeiro a gente tire tudo que a gente não quer, não usa mais, não quer. Eu faço muito esse combinado com a minha filha. Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa nova, que ela cresceu ou está precisando, a gente primeiro dá uma organizada no armário, então tira tudo que não cabe mais ou que ela não usa mais e doa. E aí fica um vazio. E ela tinha muita aflição disso. Ela olhava aquilo, eu tô sem roupa, e agora? Eu sempre falava assim, se tá vazio agora é porque vão entrar coisas novas. Então, exatamente nessa situação se encaixa esse exemplo, porque entrava coisas novas e aí era uma nova etapa. Você pode pensar assim, pensa num armário vazio. Vão entrar coisas novas, ele não vai ficar vazio para sempre. Novos sentidos, novos significados, novas coisas, novas conquistas na sua vida. Então, quando você olha para esse espaço que você está abrindo, pensa que não vai ficar um vácuo ali, que não vai ficar sem nada e que você não vai ter nada, seja um trabalho, um relacionamento, uma situação, um comportamento, que você está abrindo as portas para que coisas novas e coisas boas entrem. Porque agora você já conhece o processo, já conhece a situação toda, para não deixar entrar mais esse tipo de situação, esse tipo de pessoa, esse tipo de relacionamento, esse tipo de trabalho, você já sabe. Então, toda essa dor, esse sofrimento vai te trazer um aprendizado novo. E a partir disso, esse vazio vai se preencher de uma coisa muito melhor daqui para frente. E é exatamente por isso que eu faço esse trabalho aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, para trazer essa possibilidade para você. Porque muitas vezes a gente está vivendo situações e a gente não sabe que existem possibilidades além daquilo que a gente está vivendo. Então sim, eu acredito que você possa se reconectar com você mesmo, que você possa se reconectar com seus valores, mas para isso você precisa se conhecer primeiro. Por isso eu criei a jornada de autoconhecimento chamada Encontre-se, que são vários vídeos gravados, todos baseados na logoterapia, de uma forma muito mais profunda, não difícil, não técnica, mas para te ajudar ainda mais nesse processo de autoconhecimento, para que você nem entre mais em situações assim que você tenha dificuldade de deixar aí, que quando você perceber esse momento chegando, seja fácil para você fazer isso, porque você já tem um autoconhecimento, um domínio próprio muito grande, e aí você rapidamente consegue perceber esse tipo de situação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Encontre-se, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário desse vídeo, você clica lá, vai aparecer um outro vídeo, eu vou te explicar exatamente como funciona, e se fizer sentido para você, você entra aí nessa jornada junto comigo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para você no final, para te ajudar também nesse processo, porque muitas vezes a gente entra em situações que a gente tem dificuldade de deixar ir, porque a gente vai aceitando menos do que a gente merece. A gente vai se colocando em situações para caber, para se encaixar, porque a gente acha que não merece, que não tem valor. São 5 sinais que eu te mostro ali, muito claros, para você perceber se você está se colocando nessa situação também. Combinado? Eu espero que esse vídeo aqui te ajude aí a abrir a sua mente nesse sentido, e que se você tiver alguma coisa aí que você precisa deixar aí, que esse vídeo aqui seja um ponto de partida para você conseguir tomar essa atitude. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Tchau, tchau.